Agradeço do jurado que contagia, cantando samba. Até clarear, pegou samba puro pra te mostrar. Nossa série sobre o Carnaval de Porto Alegre chega ao meio do desfile. Estamos no recuo da bateria. No programa de hoje, alegoria, fantasia e uma característica do Carnaval gaúcho, o casal de passistas. Na ignição do Carnaval, o quesito alegoria é um dos mais importantes. Nos barracões, a Fábrica dos Sonhos funciona dia e noite para que tudo fique pronto a tempo para o grande desfile. Vem aí, na Passarela do Nação, quesito alegoria. São duas coisas assim extraordinárias, a confecção das alegorias, a confecção das fantasias, né? Porque nem sempre há condições de ter os materiais que são necessários e eles conseguem fazer. E na maioria das vezes eles conseguem nos convencer, nós que somos os jurados, né? Quem está lá para fazer esse trabalho, de que realmente é aquilo que teria que estar ali. Brum, em que ano tu começou no Carnaval e como é que era trabalhar com a alegoria no Carnaval de Porto Alegre naquela época? Olha, em Porto Alegre eu estou desde 96, mas eu faço Carnaval desde os 8 anos de idade. Estou com 62, já pode dizer que tem alguma história para contar. O Carnaval era totalmente diferente. Na época, os tecidos, os materiais, enfim, toda a gama de material que se trabalhava era totalmente diferente da que existe hoje. Hoje a gente está trabalhando muito com reciclado. Na minha época se usava muito o lisolene, o TNT, começou o EVA, o não tecido, o cetim, papel crepom, o papel... o plástico. Então hoje existe muita diferença de material. Hoje a facilidade é muito maior. Fazer a alegoria, a gente parte da concepção, né, do que tu quer fazer, a estrutura, que é muito importante. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei no Imperador, o Imperador estava quebrando o carro seguidamente. Eu me preocupei muito em reforçar a estrutura, porque não adianta você gastar 300 mil reais em cima de um carro alegórico e ele ficar na porta do barracão ali quebrado. As alegorias estão muito maiores. Antigamente uma alegoria de 4 metros era uma alegoria imensa. Alegoria com uma composição ou com um destaque, com 5 composições, era uma alegoria grande. Hoje as alegorias estão com 20, 30, 40 composições, 4, 5 destaques. Então é muito difícil o carnaval de hoje em dia, é bastante diferente. A competição continua a mesma, só que mais acirrada e as pessoas estão mais sangue, mais vontade de vencer. Brum, a dificuldade financeira ainda é uma realidade no Carnaval de Porto Alegre. Como é que é trabalhar com alegoria com essa realidade? Acho que essa dificuldade existe em qualquer parte do mundo. Carnaval de Porto Alegre, de Santa Maria, da cidade do Porto, do Espírito Santo, de Manaus, de Vitória, em qualquer lugar a dificuldade sempre vai existir. É uma tônica do Carnaval. Tu fazer um Carnaval sem dinheiro é tu administrar a tua família sem dinheiro. É a mesma coisa. Isso aqui não é diferente de uma empresa, de uma família, de uma sociedade, é igual. A gente tem várias alternativas quando a gente fala de arte, porque a licença poética de um carnavalesco, ela não tem muito limite. Desde que carnaval é carnaval, e olhe bem o que eu estou dizendo, carnaval desde que carnaval é carnaval, tem particularidades diferentes e tem problemas e tem dificuldades. A minha dificuldade aqui em Porto Alegre não é diferente da dificuldade que existe no Espírito Santo, não é diferente da dificuldade que existe em Manaus, não é diferente da dificuldade que existe no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Cada localidade tem a sua dificuldade, até em função do tamanho do espetáculo. Não é uma exclusividade do Carnaval não ter dinheiro, não, o país não tem dinheiro, as pessoas não têm mais dinheiro, a gente está numa crise. E isso com certeza afeta na tua casa, na minha vai afetar aqui no barracão, que a gente diz aqui que se o projeto do Carnaval fosse 1 milhão, o carnavalesco ia gastar 1 milhão e 500. Se o projeto do Carnaval fosse 300 mil, nós ia gastar 450 mil. Sempre a gente vai gastar mais pela ambição de ganhar. Às vezes a condição financeira e a condição de mão de obra, que hoje está muito complicado,
você tem que ir pelos atalhos, né? Então a gente, às vezes, tu desvia muito do projeto inicial com a concepção da imagem, que tu precisa do desfile igual, mas num outro truque de fazer, um outro jeito de fazer. Aqui em Porto Alegre a gente tem essa particularidade de termos os barracões próximos à pista de desfile, né? À avenida. Isso de alguma maneira facilita o trabalho de quem está lidando com a alegoria? Como é que eu vou dizer? Só para te ter uma ideia, a gente faz a Semana Farroupilha, que é o desfile tradicionalista nosso do Sul, aqui no Porto Seco. E o desfile da Semana Farroupilha acontece lá na beira do Guaíba. A gente passa 2 madrugadas carregando a alegoria. A gente chega lá com grandes avariações, carro quebrado, escultura quebrada, pelo deslocamento, a gente tem problema da rede elétrica, são vários transtornos. Isso aqui, quando eu vi a primeira vez esse barracão e vi que o desfile ia ser ali na frente, eu me sentei na porta, isso há 10 anos atrás, 12, quando eu vim visitar, que eu fazia carnaval lá em São Leopoldo, e me emocionei, comecei a chorar, porque eu me imaginava um dia aqui dentro. Isso aqui é o melhor lugar do mundo para se fazer carnaval, porque tu sai de dentro do barracão, em 5 minutos tu tá na pista de eventos, em 5 minutos tu tá fazendo teu desfile. Então essa diferença que nós temos aqui é uma diferença que todo carnavalesco em qualquer parte do mundo gostaria de ter. Isso aqui é um sonho. É um sonho que eu acho que qualquer lugar do Brasil gostaria de ter. O Rio de Janeiro não tem essa possibilidade que a gente tem. A cidade do samba a gente se desloca, é bem complicado, eles quebram o carro, tem que terminar de montar lá porque não sai tudo do barracão. É aquelas loucuragens que a gente fazia antes aqui. Então eu acho que assim, que a gente está tendo um grande privilégio. Isso tem de mais e outras coisas tem de menos. Te faço então a pergunta que eu tenho feito para as pessoas responsáveis por todos os quesitos do nosso carnaval. Dentro do desfile, qual é a importância da alegoria? Na orquestra, o piano e o triângulo têm o mesmo valor. A alegoria tem o mesmo valor que o chapéu do desfilante. Tem o mesmo valor do que a voz do puxador. Tem o mesmo valor do que o tamborim da bateria. É tão importante quanto qualquer outro segmento no nosso meio. E tu acha que isso é valorizado? As pessoas veem essa semelhança? Muito. As pessoas estão acostumadas a se preocuparem com as alegorias. A escola que não tem uma alegoria bonita, ela pode ter um bom samba, ela pode ter um bom tema, mas parece que fica faltando alguma coisa. Galera, para que a gente possa ir na maior festa popular do país, a gente precisa ter uma boa roupa, não é? E a roupa aqui no carnaval se chama fantasia. A fantasia nós temos que tirar as medidas, escolher um bom tema, a escola que a gente quer desfilar e, claro, um tecido de boa qualidade para que a gente brilhe na avenida. Vem brilhar aqui no Nação com a gente com o quesito fantasia. Se liga aí! Luciano, tu é um carnavalesco que se destaca no Carnaval de Porto Alegre hoje. O que um carnavalesco precisa ter para se destacar no nosso carnaval? Primeiramente, carinho, responsabilidade, atenção e depois coragem. O trabalho é delicado, preciso e tem que ser feito com muita atenção, com carinho, responsabilidade a princípio, né? Principalmente num carnaval que aqui é tão, eu digo, complicado de fazer por conta de tantas dificuldades, tantas burocracias. Como é que o senhor vê a criatividade do pessoal hoje em dia? Olha, sabe que eu fico pensando, o carnavalesco que até o carnavalesco é um louco, né? Porque normalmente as escolas trabalham com poucos recursos. E nós sabemos que determinadas fantasias, elas exigem às vezes tecidos ou materiais que são caros. Eu não sei como é que eles conseguem, às vezes, tirar, e até digo que eles tiram da cartola, né? Meios para chegar, para dar aquela composição, aquela textura, aquilo que aquela fantasia tem que realmente representar. E esse é um trabalho que eu acho assim extraordinário, né? Que é da fantasia. Fantasia visual, fantasia auditiva, que nos leva a sair um pouco dessa realidade tão negativa do nosso cotidiano
Então, eu sempre algumas entrevistas que eu disse que carnaval é coisa para louco. E de louco, todo carnavalesco tem um pouco. Pompeu, são quantos anos de carnaval? 50 anos de carnaval. Tudo. O que tu viu acontecer no quesito fantasia no Carnaval de Porto Alegre nesse tempo? A evolução das fantasias. Antigamente era muito tecido, muito bordado. Hoje em dia também é tudo mais simples, não tem quase bordados. De tamanho, principalmente de tamanho. A gente, sei lá, com os esplendores pequenininhos. Agora são esplendores de mais de 4, 5 metros de altura, de largura e altura e tudo. Mudou tudo completamente. Tudo. E todo esse processo está centralizado em ti ou tu monta uma equipe para cuidar de cada ala, de cada fantasia? Tipo, o processo de mente eu me centralizo em mim, até porque eu preciso concentrar isso, entendeu? Te concentrar, de um ponto de partida tem que sair. Tu tem que estudar, tu tem que ler, tu tem que investigar, porque o enredo é quesito, né? Então, quanto mais tu buscar a história e quanto mais tu buscar informação, né, mais tu tem qualidade. A fantasia é de extrema importância dentro do contexto do tema enredo, porque são as alas com as fantasias que contam a história. Então é importante que a fantasia seja, além de bem confeccionada, que elas expressem realmente cada ponto, né? Cada capítulo, digamos, né? Que a história precisa contar, né? Então, eu sempre me chamou muita atenção do que é preciso, né? Dos detalhes, às vezes, que é um chapéu, é uma faixa, é alguma coisa que realmente seja representativa e que acabe me convencendo que aquilo realmente está representando o tema que foi proposto. Eu costumo separar tópicos, entendeu? E tópicos, eu acredito que os grandes tópicos tu busca alegoria, entendeu? O resto tu distribui em fantasias, em destaques. Em destaques forma-se o organograma, né? Cronológico, de começo, meio e fim. Nessa constelação, uma estrela não brilha sozinha, né? São várias dentro de uma constelação. Então, começa a distribuição de trabalhos. Dois vão para pesquisa, ou mais até, em princípio, porque às vezes tu tá... pifou em alguma coisa, alguém te diz uma coisa muito interessante, tu diz, isso eu peguei, entendeu? Então, trabalhar com carnaval, tu necessita de equipe. Entendeu? Alguém que tu vai direcionar alas, alguém que tu vai, um assistente que tu vai direcionar composições, outro que aderecistas são fundamentais, entendeu? Daí tu vai distribuir o trabalho. Não tem como fazer um trabalho desse sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Nem o maior carnavalesco, dos carnavalescos não consegue. Nem Joãozinho 30 conseguiria. E pensando na nossa realidade, nas nossas dificuldades aqui no Carnaval de Porto Alegre, tu como carnavalesco e responsável pelas fantasias, como é que tu faz para trabalhar com materiais? A questão é tu usar a criatividade, entendeu? Eu acredito que TNT tem força. Saco plástico tem força, copo descartável, eu acredito nisso. Isso é material, isso é matéria-prima. Cabe à mente, cabe à ousadia, à criatividade. Qualquer parte do mundo, quem não tiver criatividade não faz carnaval. Porque se a gente for pensar assim, eu tenho tantos metros de tecido, eu posso fazer o carnaval? Não, se ilude. Nós temos que ter vários tantos metros de tecido, vários tantos metros de material para fazer um bom carnaval. E muita criatividade. Eu tenho 43 anos. E eu lembro que eu era piatin há 6 anos e já estava na frente da TV, vendo o Carnaval de Rio de Janeiro, alguma coisa me chamava muita atenção. Então eu vi muitas coisas boas no Rio, golas de Pierrot sendo feitas com copinho descartável, plásticos, carros que mexiam, que eram água, que tinha que ter o efeito de água, que era com garrafa PET. E até que eu aprendi como lidar com isso, até que uma vez fui parar em Uruguaiana, na companhia do Silvio Oliveira, até então meu antigo parceiro, e nós não tínhamos
material para fazer. Apenas lixo, até porque eu tenho malária sucata. Quando eu me vi juntando latinha para fazer camafeu, e deu muito certo, entendeu? Então, quando eu vejo aqui que as coisas estão vindo de fora, eu respeito qualquer um, entendeu? Mas num carnaval que é competitivo, as pessoas vão usarem as armas que podem, entendeu? Vão agir da melhor forma possível. Na realidade, eu aceito, mas não me acho um pouco nisso tudo, porque mexe com o trabalho de muita gente, que é a questão de criar. Com essa coisa que eu não sou contra, já vou dizer bem, não é uma crítica, de comprar as coisas prontas e só dar uma restaurada aqui, a gente não está ensinando as pessoas a fazer, que não é o nosso caso. O que vai acontecer lá para frente? Se um dia a gente não tiver dinheiro para comprar lá fora, a gente não vai ter a nossa mão de obra aqui. Por isso que o Imperador aposta no carnaval 100% gaúcho. A gente faz tudo aqui dentro do barcão. Eu fico muito medo quando a gente importa a fantasia já de outros lugares, né? Porque às vezes aquela fantasia, às vezes não foi bem cuidada, às vezes ela não está de acordo com o que o tema está exigindo, está contando, está dizendo. Mas é um recurso que as escolas estão usando hoje em função dos poucos recursos financeiros que ela tem, né? Da dificuldade de arrecadação que elas possuem. Mas isso depende muito da criatividade de quem faz o tema, né? Às vezes a fantasia não é tão importante, mas com um detalhezinho, um chapéu, alguma coisa que faça um indicativo de que aquilo ali, olha, está contando o tema, faz parte do tema. O senhor, como jurado, então, o senhor acha que às vezes é mais importante essa criatividade do que uma fantasia lindíssima, mas que não... Que não diga muito, né? Isso aí, para mim, é fundamental, né? Essa capacidade dele expressar aquilo que ele quer, né? Através de um detalhe qualquer, isso é muito importante, né? Eu sempre digo uma coisa, o dia que largarem 1 milhão, 2 milhões, nas minhas mãos não sei nem fazer carnaval. Não saberia. Porque eu costumei fazer carnaval olhando para o chão, juntando o lixo do chão, juntando uma coisa, outra, entendeu? A minha cabeça funciona muito mais rápido. Agora, quando eu vejo um dia na minha frente tecidos nobres e Swarovski, assim, muitas coisas assim, eu acho que eu vou ficar perdido. Estou confessando. 2016, pela primeira vez, tu não estará no desfile no Carnaval de Porto Alegre, na Avenida. Por quê? Porque não existe mais lugar onde colocar fantasia. Antigamente nós tínhamos concursos, Santa Maria, Gramado, Pelotas, Rio Grande, Bagé. Agora o baile municipal da Sergipa, que eu desfilei 30 anos no baile da Sergipa, fui bicampeão e tudo, né? Então agora não existe mais onde se apresentar. Então a gente gasta uma fantasia de 4, 5 mil reais e bota uma fantasia para desfilar meia hora numa escola. E ainda bem que nós temos uma escola ainda que podemos botar essas fantasias na escola. Depois a gente desce do carro, termina o carnaval. Conceição, Maria, na cabeça do jurado, que contagia, cantando samba. Até clarear, chegou samba puro, pra te mostrar. Aqui no Carnaval de Porto Alegre, o casal de passistas não é mais quesito, mas é peça fundamental no andamento da escola. Uma bela fantasia, um bom corpo, preparação física e samba no pé. Se liga aí, casal de passistas na Passarela do Nação. Carlos Henrique, primeiro casal de passistas, que é uma particularidade do nosso carnaval em Porto Alegre, né? Qual é o papel de vocês no desfile na Avenida? Primeira palavra, responsabilidade, muita responsabilidade, né? A gente sabe o quanto a gente tem que trabalhar para isso, o quanto a gente tem que ensaiar, o quanto a gente é cobrado, o quanto no final da cabeceira depois a gente chora em saber que a gente fez um bom trabalho. É o trabalho, é o empenho,
é a entrega à escola, a entrega ao trabalho, né? Que a gente leva muito a sério. E no mais, depois, ficar feliz em saber que o trabalho foi bem feito na avenida. A recepção das pessoas, na fisionomia e tal, as pessoas felizes, batendo palma, vibrando ali com a escola também, né? Que a gente faz o trabalho em conjunto para brilhantar mais o trabalho na avenida da escola. Como é que era o trabalho do casal de passistas antigamente? Na minha época, quando eu comecei em 86, era diferente, porque nós éramos quesito. Existia o quesito destaques, que era pós-estandarte, e os 2 casais de passistas, que era dividido em 25% e 50%. Então nós éramos mais valorizados. Não existia tanta musas, não existia tanta madrinha de bateria. Então a frente da bateria era exclusivamente para casais de passistas. Então nós vinha só nós 2 ali, sambando horrores ali, era só nós que vinha ali. A gente valia ponto para a escola, nós éramos esquisito. Então nós tínhamos que ter um lugar destacável e bem visível para os jurados nos assistirem. O passista é um cara que tem que saber dançar. Ele tem que ser um exímio bailarino para ser passista. E o primeiro passista que conheci e tive dificuldade de encontrar algum outro que tivesse o mesmo desempenho dele foi o Oliú. Isso aí é no grupo dos estivadores, né? Mas os passistas são os que fazem alegria, né? E aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos eu acho até que o grato prazer de dar a eles um destaque, de premiá-los, inclusive, porque eu acho que isso é um incentivo. O casal de passistas hoje não é mais quesito, né? Não vale pontos ali para a escola, mas tem um papel importante na evolução do desfile, né? Qual é essa importância, qual é o papel do casal de passistas numa escola de samba hoje? Porque é tradicional, dentro da escola de samba de Porto Alegre, ter o primeiro casal de passistas. Em outros estados, outros lugares, não existe alas de passistas que vêm com 50, 70 passistas dançando ao mesmo tempo. Então aqui o diferencial é esse. A gente vem na frente da bateria fazendo aquela movimentação ali, né, junto com o samba, porque a gente precisa do som da bateria para poder evoluir e levar o samba no pé da escola. Então a gente vem evoluindo, vem apresentando a bateria, vamos nos apresentando e o ponto crítico, que é o ponto alto do desfile, são o recuo e a volta da bateria para o desfile da escola. Então o que acontece? Dentre essas movimentações, a gente procura cobrir os espaços com o samba no pé para não haver aquele espaço em branco, né? Que aquilo ali, de repente, a escola pode ser penalizada. Então, na evolução, né? Na evolução. Então a gente procura manter aquele espaço preenchido enquanto a escola faz essa movimentação, né? Precisa ter resistência para aguentar aquele tempo todo na avenida, aguentar a pressão, aguentar a ansiedade, aguentar muitos sentimentos que vêm na mesma hora. A gente tem aquela responsabilidade ali do recuo, que a gente tem obrigação de estar ali presente quando abrir um espaço, a gente tem que estar ali disposto a trabalhar naquele momento ali, firme. O princípio básico e a função no qual o passista tem durante o desfile é essa, de auxiliar a escola e tal, trazendo o samba no pé junto, que a gente consegue fazer toda essa evolução e ajudar a compor esses espaços que podem vir a aparecer durante o desfile. Casal de passistas hoje em dia não é mais quesito, não vale nota, mas é um trabalho super valorizado, né? Qual é o retorno que vocês recebem? Eu acho que o retorno, além de premiações, que a gente não é quesito, mas recebe premiações pelas mídias e tal do carnaval. E isso ajuda, agrega no trabalho, leva o nosso trabalho para pessoas que de repente nem nos conhecem, acabam nos conhecendo por esse reconhecimento da mídia e tal. E fora os elogios das pessoas, muitas pessoas vêm assim para nos elogiar e tal, nos dar toques. A gente acaba conhecendo milhões de pessoas. E isso é bom, assim, né? A gente tá ali pelo reconhecimento. Por exemplo, na nossa época, se eu fosse trocar de uma escola de samba para outra, saía uma página inteira no jornal. Isso saía na mídia, saía em tudo quanto é lugar. Isso era muito gratificante para nós. Maria, na cabeça do jurado, me contagia, cantando samba. Até clarear, chegou samba puro.
pra te mostrar. É Conceição, Maria, na cabeça do gingado, que contagia, cantando samba. Até clarear, levou samba puro pra te mostrar. Luz do bandeiro que brilha no meu pavilhão, conta a sua história. No meio dos ruas, ladeiras e vielas, na minha favela, a raiz explorada, o balanço do mestre papai.